Amigos, muito boa tarde. Hoje, 10 de setembro, segunda-feira, estamos iniciando mais um programa 2018, ano da transformação, porque mudar é preciso, aqui no Jornal do Comércio, Rádio Baré Ondas Tropicais e Amazon Play TV Digital. Hoje, antes de apresentar o meu convidado, primeiro eu quero explicar aqui a ausência do parceiro Fred Novaes, editor-chefe do JC, que tem se ausentado ultimamente aqui do programa, em função que ele está preparando a edição especial do Jornal do Comércio, coordenando toda a equipe para o aniversário de Manaus, agora no próximo mês. Então ele, na medida do possível, vai estar aqui comigo, com certeza, nos próximos programas e principalmente ajudando na cobertura das eleições no próximo dia 7 de outubro. Mas antes de iniciar o programa oficialmente e apresentar o meu convidado, eu quero, como cidadão brasileiro, quero ao mesmo tempo voltar um pouco ao passado, quero voltar ao ano de 1992, quando eu tive a felicidade e a honra de entrevistar uma figura pública nacional que hoje, aos 95 anos, veio a falecer. Eu estou falando do cientista político Hélio Jaguaribe, que nasceu no dia 23 de abril de 1923, e ele é uma referência nacional e também internacional por todo o trabalho que ele realizou aqui no nosso país. E também, aos 95 anos de idade, ele que era advogado, sociólogo, cientista político e escritor, vai fazer falta nesse país hoje tão escasso de valores e tão escasso de pessoas que podem contribuir da maneira como ele contribuiu durante a sua existência. Eu queria, Bia, por favor, em 1992, na época, eu apresentava um programa numa emissora, eu de cabelo preto aí, que mandei pintar. Pode mudar aí, Bia, por favor. Eu recebi, então, o professor Hélio Jaguaribe, que era, na época, secretário de Ciência e Tecnologia da Presidência da República, no governo Fernando Collor de Mello. E na próxima aí, Bia, por favor. Ele que aqui esteve em Manaus, foi o seu primeiro ato, assim que tomou posse como secretário da Ciência e Tecnologia. Ele veio conhecer as instalações e o funcionamento do INPA, que naquele momento fazia parte da sua secretaria, e ele então fez questão de vir a Manaus para conhecer a estrutura e os funcionários do INPA, a importância desse instituto para a Amazônia. E tive a oportunidade, então, de recebê-lo no programa que eu fazia na época, uma emissora aberta, no caso a TV Rio Negro, no programa Zona Franca Urgente, e ele prestou um grande depoimento sobre Brasil e principalmente para a Amazônia. Então, para finalizar essa homenagem que eu quero prestar a esse grande brasileiro, eu vou mostrar aí simplesmente um trechinho de um documentário que foi preparado pela filha dele, a Isabel Jaguaribe, e pelo Ernesto Baldan, que são os dois produtores e diretores, de um documentário muito importante que conta uma boa parte da história da vida desse cidadão brasileiro que hoje nos deixa. Bia. A presença do Hélio é uma presença muito produtiva na vida política. E um grande intelectual que teve um papel extraordinário, fundamentalmente nos anos 50. Um intelectual preocupado com o destino do seu país. O Joaquim faz parte de um grupo de ativistas intelectuais que sempre lutou pela questão nacional, sempre. Houve no ano de 50, sobretudo no Brasil, um momento de grande coincidência, democracia, ideia de desenvolvimento, de liberdade, e estas coisas não encontram uma equação tão favorável em outros períodos históricos. O Hélio é uma pessoa de interesses muito abrangentes, né? Enciclopedista, eu gostava de orquestrar esse conhecimento.
sistema de transcendência, ele próprio, transimanente. O transimanente é um negócio que é uma ideia francesa que até agora não vi explicada em lugar nenhum, nem por ele. É claro. Mas tem imanentemente o dom da transcendência. Transcendência tem a ver com a natureza humana. O homem é um primata transcendente. A transcendência é inerente à natureza humana. Pode ser que num dia, numa interpretação, aconteça uma transcendência por uma série de conjuminações. A obra de arte tem essa qualidade, né? Quer dizer, ela aspira à imortalidade, à eternidade, no certo sentido. O universo não existe para nenhum fim. Ele é pura e exclusivamente consequencialista. Ele vai correndo. Do ponto de vista cósmico, a vida e a morte de um homem e as de um inseto são igualmente irrelevantes. Meus amigos, foi a forma que nós encontramos em prestar homenagem a este grande e ilustre brasileiro que hoje nos deixa, um dos grandes cientistas políticos desse país, professor Hélio Jaguaribe, e mostramos aí um trailer do filme realizado por sua filha Isabel Jaguaribe e o Ernesto Baldan, que obviamente os senhores poderão isso encontrar no próprio YouTube, vão encontrar a cópia completa dessa história. Tudo é irrelevante. Assim, nós iniciamos o programa de hoje, 2018, ano da transformação, recebendo aqui hoje o vereador de 5º mandato consecutivo na Câmara Municipal de Manaus, ele que está colocando seu nome agora à disposição da sociedade amazonense para uma cadeira na Assembleia Legislativa do Estado. Então, eu recebo aqui com muito prazer o vereador e candidato a deputado estadual pelo PSD, o professor Gilmar Nascimento. Tudo bem, vereador? Prazer tê-lo aqui. Tudo bem, Oswaldo. Uma alegria. Quero agradecer o convite para conhecer o programa e também nos colocarmos à disposição para debater com a cidade de Manaus, com o estado do Amazonas, a esperança, o anseio da população, principalmente que o nome do seu programa é muito sugestivo, 2018, ano de transformação. Então, uma alegria, estou à disposição de você e dos seus telespectadores, seus ouvintes. Você pode participar deste programa através do Facebook, na página da Amazon Play TV Digital, ou também pelo WhatsApp 984152544. Recebendo aqui então o vereador Gilberto Nascimento, candidato a deputado estadual. A minha primeira pergunta sempre é a seguinte: por que o vereador Gilmar Nascimento, o cidadão Gilmar Nascimento, quer ser deputado estadual pelo Amazonas? Olha, Oswaldo, na realidade, nós estamos dentro do legislativo. E o vereador, ele tem uma capacidade, uma competência legislativa, legal da circunscrição da cidade de Manaus. E trabalha muito na base. E chegam muitos problemas da esfera estadual que transcende a competência do vereador, mas não nos torna impotente de tentar resolver. Então a gente sempre está buscando fazer mais. O vereador trabalha na base, com maternal, educação, ensino fundamental e saúde básica. Mas nós vivemos muitos problemas com a questão da saúde de média e alta complexidade, com a segurança pública. E, logicamente, nós todos somos responsáveis por isso. Mas nós precisamos viver também os problemas. Muito mais grave. Eu digo, se a capital passa por problemas dessa natureza, você imagina o interior do Amazonas. E nós recebemos muitas pessoas do interior com problemas de saúde, em busca de alternativas, de emprego, de renda e de esperança de viver melhor.
Então, se nós somos legisladores do município, é natural que nós possamos buscar ampliar a nossa geografia para que nós possamos fazer mais. Então, é aumentar a nossa capacidade, diminuir a nossa impotência, diminuir os nossos limites, mesmo reconhecendo que nós continuaremos limitados. Mas a gente amplia a nossa geografia, a nossa competência legislativa para fazer mais por Manaus e por todo o Amazonas. Nós estamos, então, aqui recebendo o candidato a deputado estadual. Um abraço aí para as pessoas que já estão nos seguindo, a Helen Lima, Mazé Melo, que mandam aí, são, pelo visto aí, são partidárias aí do vereador, a Patrícia Amaral, a Natália Gomes, e todos que estão aqui, a Neiva também participando do programa, a Aline, continuem aqui interagindo conosco através da página da Amazon Play no Facebook. Vereador, eu estou vendo pelo seu histórico aqui no Legislativo Municipal, o senhor criou algumas leis, o senhor é autor de algumas leis importantíssimas, né? Eu vejo que a sua vereança ela tem um foco muito grande voltado para a saúde e para a educação, que são dois setores realmente que a população reclama. Isso também não é só do Amazonas, a gente vê no país inteiro esse tipo de problema. E eu queria então que o senhor descrevesse aqui para os nossos seguidores as principais leis de sua autoria na Câmara Municipal de Manaus. Oswaldo, na realidade eu sou advogado, também sou professor de uma faculdade e chego na Câmara provocado a priori por uma comunidade onde eu vivo desde 1969. Então não tive sonho político, eu não surgi de movimento estudantil, de movimento partidário, de movimento sindical. Eu venho provocado por amigos que sofriam numa comunidade e automaticamente me convidam e eu tive que dar uma paralisada no meu sonho pessoal e enfrentar o desafio de ser vereador. Mas também me comprometi de fazer diferente, de olhar a população, de sentir os anseios da população, de olhar os problemas e buscar de toda forma transformar o parlamento, a vereança, a cadeira que eu ocupo, numa cadeira positiva, uma cadeira que traz retorno para a sociedade. E, logicamente, que nesse sentido a gente começou a analisar e receber os problemas. E, olhando a questão da saúde do nosso município, do nosso estado, eu comecei a ver alguns problemas. Então, uma das primeiras coisas que fiz foi olhar a questão do congestionamento, a superlotação de 28 de agosto, de João Lúcio, de Platão, e eu comecei a ver que nós tínhamos hoje estruturas da saúde já instaladas nos bairros, mas que ficavam fechadas. Então, eu apresentei um projeto de lei que se tornou uma lei que é a saúde 24 horas. Obrigar o funcionamento de pelo menos um centro de saúde 24 horas nas comunidades da cidade de Manaus. Você tem que manter um centro de saúde. Hoje nós temos já vários que casas funcionam abertas funcionando da saúde 24 horas. Isso descongestionou a questão de pronto-socorro. Às vezes uma pessoa passa mal na comunidade e ele precisava se deslocar para o 28 de agosto. Até lá ele estava com uma pressão alta, ele chegava lá com AVC. Então a gente conseguiu descongestionar e fazer com que isso seja lei. Mas a saúde 24 horas. Mas nós temos problemas também, olhando a questão da saúde, o homem ele se cuida menos, ele morre 7 anos e 2 meses a menos, vive menos 7 anos e 2 meses que a mulher. Isso é histórico já e também é científico. Muitos homens não cuidam da saúde, a mulher já cuida um pouco mais, embora viva muitos problemas nas filas dos hospitais. Mas os homens, eles, por não se cuidarem, eles muitas vezes vinham se apresentar o problema de câncer de próstata e quando chegava no final, já estava numa fase terminal com metástase. Eu criei a Lei Saúde do Homem para trazer para a rede municipal abrir as portas para a prevenção e combate através do exame de PSA, para que eles pudessem ter uma atenção mais rápida e a gente conseguir descobrir precocemente, para que a gente pudesse ter um tratamento também precoce, a gente conseguir combater tudo isso. Mas não só isso... Eu quero até, não cortando, mas já cortando, e eu acho que essa é uma obrigação nossa da comunicação, sempre tem essa preocupação
de quando eu vejo exemplos desses, como o senhor está citando agora, você que tem mais de 40 anos, porque hoje faça o seu exame, procure um médico para você fazer o exame do PSA, se for necessário fazer o exame de toque. Não é vergonha nenhuma, vergonha é você contrair essa doença que te mata. E eu tenho certeza que a sua família e você não quer levar isso, essa preocupação para todos os seus. Hoje é uma coisa natural você se submeter a esse tipo de exame, e aqui está um exemplo, aqui, como o próprio vereador está dizendo, a facilidade que você tem para fazer isso na rede pública municipal aqui de Manaus. Eu quis fazer esse adendo, que eu acho importante a gente não perder esse problema cultural que às vezes o homem tem, não fazer o exame por um problema mais cultural do que necessário. Isso é saúde pública. Quando o homem não se cuida, e a gente precisa conscientizá-los e abrir as portas do município, afinal de contas, a saúde é um direito de todos, mas um dever do Estado. Sim. Então nós conseguimos aprovar, hoje é lei, nós temos a saúde 24 horas, mas nós tivemos uma preocupação, também tive uma preocupação, Oswaldo, de olhar a questão das pessoas vulneráveis. Por exemplo, a pessoa com deficiência. Nós criamos, para trazer um grande debate, e todo dia 21 de setembro de cada ano, um debate, uma discussão muito aberta, e nós criamos a Semana Municipal de Luta das Pessoas com Deficiência, em virtude da necessidade de inclusão social, de fazer com que essas pessoas elas possam também viver de forma mais digna. E foi através da Semana Municipal de Luta das Pessoas com Deficiência que a gente trouxe também aí um anteprojeto meu, que foi discutido 2 anos na Câmara, a gente tentando ampliar também para o segmento mais condições. Aí nós criamos, através da Lei 1170... De 2007. Isso. A lei anterior é a Lei 747 de 2004, né? Nós criamos a Lei 1170, que criou o quê? A política de atenção à pessoa com deficiência, criou o Conselho Municipal das Pessoas com Deficiência e o Fundo Municipal para as Pessoas com Deficiência na cidade de Manaus. Isso o Executivo tem fazer cumprir ao pé da letra? Isso tem sido atendido? O município, ele cumpre essa questão. Hoje, por exemplo, o Conselho Municipal das Pessoas com Deficiência, logicamente que ele tem que ser operante, ele tem que ser efetivo. Nós criamos um instrumento para que ele exista de fato e de direito. Então, hoje, nós temos o Conselho Municipal para discutir todas as políticas públicas dentro da cidade de Manaus, seja na educação, seja na cultura, seja no esporte, no lazer, mas hoje nós temos um Conselho Municipal que ele funciona. E os segmentos, as pessoas com deficiência auditiva, pessoas com deficiência mental, qualquer deficiência, qualquer redução da sua capacidade, ela tem o Conselho e ela tem também o Ministério Público para exigir com que essas leis sejam cumpridas. Afinal de contas, o Ministério Público é o fiscal da lei. E nós fomos avançando. E o Poder Público Legislativo também é uma função básica, ver aquilo que foi aprovado lá, cobrar do Executivo, né, vereador? Com certeza. Então a gente vai criando instrumentos. A lei, ela é o quê? A lei ela é uma manifestação do povo através do seu representante. Justamente. Com base no parágrafo único do artigo 1º, o poder emana do povo, né? E em seu nome exercido por meio dos seus representantes. Então o representante tem que conseguir entender a questão do seu papel de representar, né? Porque muita gente pensa assim, o político, o parlamentar, a função dele é fazer leis. Não é só fazer lei. A primeira função do parlamentar, na minha concepção, é você saber que você é um representante, que você respira, que você olha a população, que você olha os problemas sociais e você traz para a tua visão, para a tua sensibilidade, e ali você construir um instrumento que pode ser uma lei, pode ser uma indicação, pode ser um pronunciamento, pode ser uma visita tua, pode ser uma audiência pública para tentar sanar esses problemas. E isso nós temos feito. Essas leis surgem através desse olhar, no caso meu, e de ouvir a população. Quando cria-se um instrumento como a Semana Municipal de Luta das Pessoas com Deficiência,
esse segmento vem e começa a clamar, começa a se reunir, e ele começa o quê? A falar. E você, como legislador, você tem que ter essa sensibilidade, né? de ver como eu faço para resolver isso. A lei, ela é um instrumento, uma obrigação de fazer ou não fazer. Então, a gente vê que muitas coisas não acontecem. Por quê? Porque falta uma lei. Mas eu digo que falta sensibilidade, Oswaldo, porque se todos tivessem sensibilidade, os gestores, não precisava de lei. Justamente. Se todo mundo fosse responsável, não precisaríamos de lei. A lei, ela vem para criar uma obrigação de fazer ou não fazer. Ó, cessa, não faz mais isso. E nós fomos andando nessa esteira e nós criamos ainda a lei 232, lá de 2010, que criou o Código de Conduta Ética do Turismo. Para quê? Para o enfrentamento, o combate à exploração sexual de crianças e adolescentes na cidade de Manaus. Uma lei também que ela funciona, que ela traz uma sensibilidade, ela traz o seu poder coercitivo de fazer com que as pessoas entendam que nós temos que acabar com esse problema da violência, da exploração sexual de crianças e adolescentes na cidade de Manaus. E nós fomos andando durante esses mandatos, a gente ouvindo, vendo. E nós fizemos também a Lei 1426 de 2010, também olhando que os problemas nas escolas. Criamos o Dia da Solidariedade e Paz nas escolas, Oswaldo. Para quê? Para que a gente pudesse trazer uma semana de conscientização no início do ano letivo, para que fosse uma atividade não aos trotes, não ao bullying, não à pedofilia, né, nas escolas da cidade de Manaus. Isso fez com que a gente olhasse também, eu estou dando assim uma paginada, Oswaldo, para ver que o vereador Gilmar Nascimento, a gente está ali atento aos problemas. A gente ouve, vê os problemas, a gente foi criando a lei para que a gente pudesse trazer uma matriz de comportamento, melhorar a cidade de Manaus, trazer mais dignidade, trazer o caráter mais humano, né? Velando pelo princípio matriz da nossa Constituição, que é o quê? O princípio da dignidade da pessoa humana. Nós presenciamos algumas questões nas escolas, por exemplo, crianças, alunos. Você sabe que muitas crianças vão para a aula e não tem o que comer em casa. Muitas crianças só se alimentam da merenda escolar. Mas nós detectamos crianças com hipertensão, crianças com problemas de diabetes, crianças celíacas, crianças com intolerância à lactose. E aí não tinha essa obrigatoriedade do fornecimento. Uma merenda escolar para uma criança que não tem nenhum problema metabólico é uma merenda, é mais um alimento. Uhum. Mas uma criança com problema metabólico, essa alimentação pode ser um veneno, pode trazer problemas para a saúde, pode a criança morrer mais rápido. Então, nós criamos, através da Lei 271, o quê? A obrigatoriedade do fornecimento de merenda escolar diferenciada para as crianças com problemas metabólicos. E todas as crianças com problemas metabólicos, eles têm direito à merenda escolar diferenciada. Então, a gente foi caminhando nessa esteira, buscando. Bom, o resultado disso são 5 mandatos consecutivos, né? Porque eu acho que o homem público, né, quando ele não consegue realizar, principalmente no primeiro mandato, alguma coisa que traga benefício para a população, é muito difícil ele passar para o segundo. Isso vem sendo testado aí faz 20 anos. Né? São 5 mandatos. Nós começamos, na realidade, no ano 2000, quando saiu candidato pela primeira vez, e fiz uma resistência muito grande para não sair, porque, por exemplo, eu entrei na faculdade com mais de 30 anos. Eu peço até desculpa ao senhor e aos nossos seguidores, em função da abertura que eu quis prestar uma homenagem ao Hélio Jaguaribe, eu não apresentei completo aqui o meu convidado de hoje, cujo nome completo é Gilmar de Oliveira Nascimento. Ele é graduado em Direito, pós-graduado em Processo Penal, em Penal e Processo Penal, fez escola da magistratura e é professor universitário. Então, isso lhe deu um cabedal de conhecimento que facilita o exercício dessa procuração que o povo lhe outorga, né, doutor? Em virtude de você estudar o objeto do parlamento, que é justamente a questão da legislação, logicamente que você tem uma sensibilidade maior para isso. Não significa que outras pessoas que não têm conhecimento jurídico eles não possam também desenvolver, porque eu acredito que o que o parlamentar, o representante tem que ter é a responsabilidade, a sensibilidade de saber qual é o seu papel e fazer com que as coisas aconteçam.
Hoje a falta de credibilidade no parlamento, Oswaldo, é muito grande. As pessoas, a sociedade, ela se afasta muito do parlamento, e aí fica aquela pergunta: é o parlamento que se afasta da população ou a população se afasta do parlamento? A gente busca isso. Existem bons e maus em todos os segmentos. Existem políticos bons, políticos que estão ali, que são vocacionados, e existem políticos que são profissionais. Eu me considero um político vocacionado. O fato de o senhor estar lá em 5 mandatos não o qualifica como um político profissional? Não. Eu vejo assim, como eu disse para você, eu não tive sonho político. Eu não sonhei em ser vereador. Tanto é que eu tenho 4 filhos. Um de 33, um de 30, um de 15 e um de 8 anos. Eu não estimulo meus filhos. Um é médico, o outro está se formando em odontologia, e os outros 2 ainda estão no começo ainda dos estudos. Mas a questão da vocação, ela é um chamado. E eu digo assim, eu resisti a esse chamado. Eu sempre fui comunitário. Então, na minha comunidade, nós vivíamos problemas muito difíceis, de abandono. Imagina eu morar numa comunidade onde ela tem um monte de apelido de conjuntos esquecidos, Buracão, Rua da Lama, Sovaco da Cobra. E as pessoas me chamaram. E eu fiquei pensando, eu disse, para um pouco, eu ajudo vocês, mas não é essa a minha pretensão. Eu me preocupo com a comunidade, me preocupo com a melhoria. Posso ajudar como eu tenho ajudado quando a gente forma um time aqui para a gente resolver um problema. Se a prefeitura não resolve, a gente vai não resolver. Querer cortar, em cima do que o senhor está falando. Numa reforma política brasileira, o senhor, então, é a favor do voto distrital? Pela sua formação política, vamos dizer. Eu acredito que o voto distrital, ele é importante. Mas precisa, acima de tudo, dessa cultura política da população entender. Por exemplo, eu vivo numa zona da cidade de Manaus que ela é um colégio eleitoral pequeno. E, de repente, falta o quê? Cultura política para as pessoas entenderem isso. Eu moro numa comunidade que existiam 9 políticos. E, de repente, nada acontecia. Porque não é o político da comunidade que vai resolver o problema da comunidade. Não é o representante daquele segmento que vai resolver o problema. Porque não adianta ele ser da comunidade, ele não viver a comunidade, ele não ter uma identificação com a comunidade. É justamente em cima disso. Eu acho que o voto distrital ele vai trazer justamente aquele que representa a comunidade de uma forma geral. Né? Ele ajuda nisso. Por exemplo, eu desde quando saí candidato, 2000 até agora, eu tenho sido mais votado na comunidade, porque eu entendo que se você não pode ser um exemplo na tua casa, se você não consegue fazer nada pela tua casa, pelo teu povo, tu não consegue fazer nada por ninguém. Organiza a tua casa. Então a gente tem um quebra de paradigma. Quando todo político, quando se elege, ele sai da comunidade. Ele não faz nada pela comunidade. Então, quer dizer, nós não. Eu estou na comunidade, eu fui chamado para isso, e resisti, depois atendi quando um colega disse, eu tenho meu projeto pessoal, meu projeto é ser juiz do meu estado. Eu estou terminando a Escola Superior da Magistratura. Mas um colega disse assim, não pensa só em ti, pensa na gente também. Aí meu coração estilhaçou e eu acabei aceitando e disse, vamos fazer política diferente. A gente não vai fazer política de compra de voto, a gente vai fazer política de populismo, nós não vamos fazer política de assistencialismo, nós podemos fazer política de assistência social, de inclusão social, mas nós vamos vencer, porque vamos vencer essa luta de forma democrática, transparente, legal, e vamos acabar com a política velha. Essa política de troca de voto por cimento, por telha, por cesta básica, vocês estão dispostos? Se vocês estão dispostos, vamos marchar nessa direção. Nós marchamos. E deu certo. Nós estamos aqui e nós mudamos a questão da concepção do bairro. Hoje o bairro, ele faz parte, ele é prioridade dentro da agenda da prefeitura. Não tinha feira, hoje tem feira. Sovaco da Cobra virou um parque municipal da juventude Titio Barbosa. Nós pegamos as áreas que restaram, que muitas foram invadidas, nós transformamos em praças, em parques, reformamos o centro social urbano, mas não só lá dentro, fizemos escola. Quando eu assumi como vereador, nós tínhamos 11 escolas na Zona Centro-Sul. Nós não tínhamos escola no Parque das Nações. Tinha uma escola, que era o Francisca Pereira, e o Francisco, que era uma escola, e um pedaço do CEMEI. Nós colocamos lá 7 escolas.
Não tinha escola no Santa Cruz, levamos escola para Santa Cruz. Não tinha escola no Beija-Flor, levamos escola para o Beija-Flor. Não tinha escola no Xangri-Lá, levamos escola para o Xangri-Lá. Imagina que no Xangri-Lá, uma área muito grande, Arthur Reis, aquela parte ali embaixo, nós não tínhamos uma escola. E nós tínhamos uma escola particular, que era o Artimanha, que tinha 79 crianças estudando e tinha uma disponibilização para 500 crianças. Nós levamos a proposta para a prefeitura, transformamos essa escola em escola pública e nós detectamos 300 crianças que não estudavam. E as que estudavam longe. Transformamos a escola Artimanha em Arthur Reis, escola pública. As 300 crianças que não estudavam, Oswaldo, passaram a estudar. As que pagavam, deixaram de pagar. E as que estudavam longe, passaram a estudar perto. Hoje nós temos 500 e poucas crianças estudando lá. Eu acho que isso é avanço, isso é mudar. E a gente foi mudando em cada canto. Aí cabe uma pergunta. São nesses 20 anos de mandato, né? O senhor sempre foi situação ou foi oposição alguma vez? E no período que o senhor foi oposição, o senhor não conseguiu realizar o seu mandato da forma como o senhor gosta? Eu tenho um conceito de oposição, né? Na realidade, você faz oposição ao que não é bom para a cidade de Manaus. Eu não faço oposição a prefeito nem a partido. A minha posição como parlamentar é desenvolver o melhor trabalho. Eu sempre tive um respeito grande pelos prefeitos e sempre também fui respeitado por todos os prefeitos, pelo meu posicionamento, de poder votar contra uma matéria que vai de encontro ao interesse da população e votar a favor de uma matéria, mesmo que seja de um partido que seja contrário ao meu partido, mas é assim, o que vai ao encontro da população tem o apoio do Gilmar. Quando eu vou discutir questões de matérias de interesse interno do partido, e de repente eu digo assim, eu sou menor que o meu partido, mas o meu partido é menor que a minha cidade, que o meu estado, que a minha nação. Então meu posicionamento sempre foi esse. Eu participei de alguns partidos e eu sempre tive uma liberdade de tomar minha decisão. O voto, ele tem imunidade quanto às suas, o parlamentar tem imunidade com as suas palavras, opiniões e votos. É para que te dê independência, é para que você saiba que você é o representante do povo. Hoje o mandato é muito vinculado ao partido e se fala em fidelidade partidária. Quando que você é infiel, na minha concepção? É quando você é infiel com o povo. Quando você não vota numa matéria. Eu já fui líder de prefeito e eu mandei derrubar veto de prefeito. Por quê? O veto do prefeito vai de encontro ao anseio da população e poder direcionar e dizer assim, meu voto é contrário ao veto. Porque o veto é a última trincheira que volta para a Câmara. E o parlamentar não pode ser. Eu sou situação e tudo que vem da prefeitura ou do governo, eu tenho que votar a favor. Não, eu tenho liberdade. Eu sou oposição, eu tenho que votar contra tudo que vem? Não. Essa oposição, para mim, é uma oposição vazia, é uma oposição desmedida, irracional, e eu não estou lá para isso. É por isso, vereador, que esse programa chama 2018, Ano da Transformação. Porque nós entendemos também que a transformação começa por aí. Pelo visto, o senhor começou a transformação antes que nós aqui no programa, né? Quando o senhor se colocou aí como no seu primeiro mandato, não fazendo aquele toma lá da cá, que existe isso na política. Infelizmente, tem gente que vota trocando por alguma coisa, depois reclama que o candidato não voltou lá. Ele não tem obrigação nenhuma, meu amigo, de voltar aí na sua casa, porque você pediu alguma coisa para dar o voto para ele. Você precisa votar consciente para você ter autonomia para poder cobrar naquele que você outorgou uma procuração para representá-lo. E também, né, entre legislativo e executivo, quando o senhor se posiciona da forma como o senhor disse, né, uma oposição construtiva e responsável, com certeza, se o executivo tiver sensibilidade e veio para trabalhar para o povo, o senhor não encontra dificuldade para legislar para essa mesma população, né? Porque o povo é um só, não é isso? O povo é só. Eu vejo que a população, o político, eu digo que é um advogado político da população. Muitas vezes muita gente vota e não lembra quem votou, não acompanha o seu parlamentar. Se você votou em alguém, você tem que acompanhar a atividade desse parlamentar. Se você tem alguma situação do teu bairro, você também tem que levar o advogado. Embora ele tenha a função de levantar e fiscalizar, Manaus são 41 vereadores, Oswaldo.
E a cidade de Manaus cresceu de forma horizontal. Ela não foi verticalizando, ela foi ficando horizontal, foi crescendo. E, logicamente, que uma pessoa está num bairro, quando as pessoas passam por meu telefone é público, as pessoas passam hoje com a questão da tecnologia de WhatsApp, Facebook, você pode filmar. Nós estamos aqui com a nossa rede aqui, está uma série de questões aqui. Eu quero ver se eu consigo fazer algumas perguntas para o senhor ainda. Oswaldo, as pessoas mandam muito parecida, então, quer dizer, porque eu olho por todos, porque nós estamos lá, nós somos representantes da população. A quantidade o número de vereadores é proporcional ao número de habitantes da cidade. Então, se você quer cuidar só do bairro, seja presidente do bairro. Mas você não pode dizer não e olhar com prioridade para bairro. O que prioriza é que alguns bairros eles te buscam mais. O nosso gabinete ele vai muita gente. E a complexidade. Por quê? Às vezes, mas aqui não é hospital, é da prefeitura. E qual é o problema? Quem vocês atendem aqui? Vocês não atendem munícipe? Eu sou representante dos munícipes. E se eles são atendidos aqui, é meu papel também fiscalizar. Eu fico com a impossibilidade de fazer uma lei, de legislar, às vezes até de convocar um secretário de saúde, mas as minhas funções no momento de fiscalizar e de cobrar providência, isso eu faço. Então, alguns dizem, o Osmar é deputado. Não sou deputado, eu estou vereador. Mas eu trabalho também nas funções de deputado, porque são munícipes que estão sendo atendidos pelo Serviço Público Estadual. Eu estou recebendo aqui o vereador Gilmar Nascimento, que está colocando seu nome à disposição aí da sociedade amazonense para uma cadeira na Assembleia Legislativa na próxima legislatura, que inicia agora em 2019, cujas eleições serão agora no próximo dia 7, a menos de 30 dias. Eu vou para o primeiro intervalo e volto já já com vocês, tomar uma aguinha gelada aqui e a gente volta com essa entrevista, onde eu vou falar, já que ouvimos agora a experiência dele nesses 5 mandatos consecutivos, a experiência municipal, eu quero saber quais são os planos dele, caso eleito seja deputado estadual, pensando no estado do Amazonas de uma forma geral. Ok? Eu volto já já. Até já. Manaus tem tradição de receber bem seus turistas, assim como o da 20 Hotel, localização privilegiada a poucos metros do maior shopping da cidade e amplo espaço para eventos empresariais e social. O da 20 Hotel é Este ano, o seu celular vai ser um instrumento para tornar as eleições mais transparentes. Eu vou te explicar por quê. Você pode nos ajudar a fazer uma fiscalização da apuração final dos votos. A missão é simples: fotografar um ou vários boletins de urna às 5 da tarde no dia das eleições. Boletim de urna, ou simplesmente BU, é uma espécie de extrato. Um papelzinho como este aqui, com os totais de votos para cada candidato. Os mesários imprimem o BU e colam na porta da sessão eleitoral a partir das 5 da tarde. Você fotografa o BU da sua ou de várias sessões eleitorais com o aplicativo Você Fiscal para Android. Você também pode enviar fotos tiradas com seu celular e máquina fotográfica pelo site www.vocefiscal.org. O Você Fiscal vai reunir a maior quantidade possível de fotos e comparar com os dados publicados pelo TSE. Para saber direitinho como fotografar, clique aqui no link na descrição do vídeo que tem uma explicação bem detalhada. Mas espera! Você sabe por que estamos fazendo essa fiscalização? Meu nome é Diego Aranha, eu sou professor e pesquisador da Unicamp em Segurança Digital e Votação Eletrônica. Em 2012, eu era professor da Universidade de Brasília e participei de testes públicos de segurança da urna eletrônica organizados pelo TSE. A equipe que eu coordenei encontrou a primeira vulnerabilidade na urna em poucos minutos de investigação, mostrando que ela não é tão segura assim. Pois é, os programas que examinamos possuíam vulnerabilidades que não garantiam o sigilo do voto e abriam a possibilidade de manipulação dos resultados. O pior é que o TSE não realizou o teste de segurança este ano, então nem sabemos se os problemas foram resolvidos ou não. Nosso desejo maior é que o sistema fosse livremente auditável pela sociedade, com código aberto e com registro físico do voto verificável por você, eleitor.
sem risco para o sigilo e permitindo auditoria e recontagem. Mas como hoje, nem os programas nem os resultados são diretamente auditáveis pela sociedade, decidimos, pelo menos, fiscalizar o que acontece com o nosso voto depois da votação. Com o apoio de mais de 1.000 pessoas que fizeram doações pelo Catarse, conseguimos financiar o aplicativo Você Fiscal. Todas as fotos que nós vamos tirar dos boletins de urna no dia da eleição vão chegar para a equipe do Você Fiscal, que irá processá-las e compará-las com o resultado publicado pelo TSE. Se um BU impresso estiver diferente do eletrônico, conseguimos detectar erro ou fraude na transmissão dos resultados. E com muita gente usando, a gente consegue calcular um resultado independente, que pode identificar distorções no resultado oficial. Vamos também dar uma lição de transparência. Todos os dados serão públicos, todo o código será aberto para que você possa verificar nossa fiscalização. Então, é como eu disse, o seu celular vai ser um instrumento para tornar as eleições mais transparentes. Espalhe essa ideia. Foto do BU às 5 da tarde. Estamos de volta com o segundo bloco, hoje, 10 de setembro, segunda-feira, aqui na Amazon Play TV Digital, Jornal do Comércio, recebendo aqui o vereador Gilmar Nascimento, que é candidato a deputado estadual, e está aqui, fez aqui na primeira parte, a apresentação de todo o seu histórico, desses 5 mandatos consecutivos, não é qualquer um que tem isso não, e por isso que ele está colocando o nome dele para ampliar a representatividade no estado do Amazonas. Eu agora vou dar aqui, são muitas perguntas que estão chegando aqui dos nossos seguidores. Eu vou começar aqui. A Natália Gomes, ela quer saber qual é o seu pensamento para o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. O Enem, eu tenho uma crítica à questão do Enem. O Enem é Exame Nacional do Ensino Médio. Penso que, quando o governo federal fez isso, ele pensou em fazer uma avaliação da educação no Brasil e descobrir como estava. Ele mediu e ele acabou vendo o quê? Que havia uma desigualdade muito grande, uma desproporcionalidade. Regionais. E quem está em primeiro lugar e quem está em último. Eu penso que antes de você eliminar o vestibular, você deveria diagnosticar qual é o problema de cada estado, você aplicar os remédios necessários, porque o problema do Norte não é o mesmo problema do Nordeste, do Sul, mas a realidade é que há uma disparidade, uma desigualdade. E como você tratar todo mundo igual, desigual, fazer uma prova igual para todo mundo desigual, aí tem um prejuízo para quem não está bem. E as provas do Enem são feitas com base na grade curricular do Sul e Sudeste, classe média maior, e aí os alunos lá, eles tiram notas boas, e as notas razoáveis, elas são muito boas aqui. Eles se matriculam, tiram a nota lá, se matriculam aqui, e eles acabam ganhando todas as vagas dos nossos estudantes. E aí, isso, na minha visão, é uma chacina. Para mim, isso é destruir o sonho dos nossos alunos. Porque não foi dado um tempo. Era para ministrar o remédio, melhorar a educação, aferir quando todos estivessem numa linha já de competitividade, aí sim você fazer isso. Eu discuti muito isso, mas eu estou como vereador. O senhor teve a oportunidade, o atual ministro da Educação desse governo que se finda, ele foi secretário de Educação aqui no estado do Amazonas. O senhor já teve a oportunidade de falar expressamente para ele? Não, eu não conversei com ele, ele está agora recente, né? Ele é recente, já foi secretário também de Educação, então não tive oportunidade, em virtude de ter sido muito recente. Mas a minha manifestação é de cuidado e de zelo. Igualdade não é tratar todo mundo igual. Igualdade é tratar desigualmente os desiguais. E nós temos perdido todas as vagas de medicina, odontologia, engenharia. Pior que os alunos, não é que eu sou contra os alunos de outros estados, e nem que os nossos estudantes são menos inteligentes. É que nós temos alguns problemas aqui que precisam ser resolvidos. Melhorar a questão do salário dos professores, melhorar a formação e capacitação, melhorar a questão da internet, melhorar, você dar mais elementos para os estudantes. Moral da história, depois de aferir o Enem e que todo mundo estivesse numa linha de competitividade, tudo bem, abre. Em nome da democratização das vagas, você fulmina os sonhos.
Isso não é legal. Não fizeram as etapas corretas. E nós temos perdido as nossas vagas, os sonhos dos nossos alunos. Não sou deputado federal nem senador. E como deputado estadual, vejo que deveria ter uma discussão para que a gente pudesse atenuar isso. O Enem poderia funcionar como nota parcial. Mas eu penso que, em virtude do MEC oferecer mais recurso no orçamento para quem liberasse as vagas, eu penso que as nossas universidades, elas, em troca de orçamento, liberaram as vagas e acabaram com o sonho dos nossos alunos. Esse é o meu pensamento. E, como vereador, eu não posso me calar. Como deputado estadual, vou brigar para que a gente busque uma alternativa de nós atenuarmos isso e preservar as vagas para os estudantes do Amazonas, não é para o amazonense. É para todos que vivem no Amazonas, estudam no Amazonas. Um ciclo é 12 anos. Como você pode implantar o Enem e acabar de uma vez por todas com o vestibular? Aproveitando a sua presença aqui, nós tivemos agora o resultado do IAD recentemente, onde o Amazonas foi penalizado. Ao mesmo tempo em que o EAD municipal aqui da capital do Amazonas, pelo segundo ano consecutivo, ele foi agraciado. Saiu aí de 11º para 9º, né? Para 9º. Essa discrepância entre o ensino estadual e o ensino municipal, onde é que está a diferença? A qualidade dos pedagogos municipais para os pedagogos estaduais? Ou avaliação, ou, ao mesmo tempo, falta de preparação, de reciclagem para esses profissionais? Eu penso que o Estado e o município, independente de serem governo de um partido e governo de outro partido no município, eles têm que falar a mesma língua. Eles têm que entender que a população precisa de uma resposta rápida e que nós temos que alinhar a questão da educação, tanto a educação infantil, maternal, ensino fundamental, que é a base, com o ensino médio. E a gente trabalhar isso de forma conjunta, como parceiros. O Manaus faz parte do Amazonas, então não tem que ter especialização para os professores, nós temos que ter mais escola de tempo integral, escolas de ensino técnico, né, integral. Nós temos que gerar mais oportunidade, mas nós temos que gerar também mais satisfação dos professores, com salas de aula superlotadas, sem ar-condicionado, sem condições, com muitas dificuldades que os alunos vivem. Escolas que estão em locais inadequados, porque são áreas que foram adequadas, ou seja, transformadas de uma forma improvisada para a sala de aula. Aí como é que você pode cobrar bem desse aluno? Então você tem que aumentar a escola de tempo integral, trazer satisfação para os professores, melhorar o rendimento e a qualificação dos professores e a satisfação com salários dignos também. Nós temos aqui várias perguntas, vereador e candidato a deputado estadual, Gilmar Nascimento, voltado para o setor da economia. Nós temos aqui a Ellen, quer saber qual o seu pensamento sobre o desemprego. Depois eu vou entrar num assunto que eu gosto aí, daqui a pouco, que é outra pergunta. O Williams quer saber qual a sua proposta relacionada à economia. E nós temos o desemprego, como é que se pode gerar novos empregos, o senhor, caso eleito seja, qual a contribuição que o senhor, como legislador estadual, pode ajudar nesse setor tão primordial para qualquer localização, que é o setor econômico. Nós sabemos que é um problema nacional. O desemprego é um problema nacional. É um problema estrutural também, porque você tem aí quem tem uma formação superior consegue concorrer no mundo capitalista. E quem não se especializa, quem não investe em si, e entre investir em si e sobreviver, as pessoas preferem sobreviver. E aí não tem uma qualificação. Hoje as empresas não contratam pessoas com mais de 30 anos, há uma discriminação, mas as pessoas também precisam de uma formação e capacitação e qualificação no mundo capitalista. Se você não tem, não adianta, as pessoas vão sofrer. Então nós temos que criar escolas técnicas de tempo integral, criar oportunidades para que nós possamos gerar empreendedores. Nós precisamos diminuir também a carga tributária das empresas para que elas possam gerar mais emprego, porque o Estado quer aumentar seu orçamento.
mas ele aumenta a carga tributária. Eu penso que se nós diminuíssemos a alíquota de imposto, diminuísse a carga tributária, nós fortaleceríamos o crescimento de mais empresas e automaticamente geraríamos mais emprego. Eu falo num projeto nosso de poupança jovem, criar as escolas técnicas. E durante esse período que as pessoas estão estudando, os jovens estão estudando, ele receberia um depósito, uma poupança, onde seria depositado isso com condicionantes de acompanhamento da sua frequência, acompanhamento das suas notas, bom comportamento. E esse recurso ia ser o quê? No final da formação dele, ele teria esse recurso, ele receberia esse recurso para comprar equipamentos, máquinas, iniciar a carreira. Para iniciar a carreira dele. Né? Então, nós temos que nos preocupar com os jovens, porque hoje, Oswaldo, nós temos hoje, a nossa população carcerária seria o quê? De 100 mil pessoas encarceradas, em virtude de alguns em conflitos com a lei. Eles estão respondendo liberdade provisória, respondendo processo de liberdade, estão com tornozeleira semiaberto, tornozeleira. De sorte que nós temos hoje 9.500 pessoas encarceradas. Só que nós temos, desses 9.500, nós temos aí 90% são jovens. Numa população em conflitos com a lei 100 mil, nós temos 90 mil jovens em conflitos com a lei. Por quê? Abandonados, sem esperança de vida, desempregados, dependentes químicos de álcool e droga, em virtude de quê? Da falta de políticas públicas lá atrás, porque se são jovens, a faixa etária é de 18 a 24 anos. O que aconteceu há 18 anos atrás, há 24 anos atrás? Quem governava o Estado há 18 anos, há 24 anos atrás? Que faltou políticas públicas para a gente começar a dar oportunidade para o jovem. Se nós não nos preocuparmos com o jovem de hoje, eles serão os futuros encarcerados amanhã. Não nasceram bandidos, não nasceram com uma arma na mão, não nasceram estupradores, não nasceram cheirando cocaína, nem fumando maconha, nem assaltando. Faltou políticas públicas de falta de emprego, falta de educação, falta de investimento, falta de ocupação. Que a gente precisa olhar, não é só tratar se a polícia de controle, mas uma polícia preventiva, de a gente conseguir evitar com que aconteça isso com nossos jovens. Se não tivermos essa visão de futuro, não adianta. Eu digo sempre que homens e mulheres de visão não vivem no presente, vivem no futuro. Só que as pessoas, elas não conseguem olhar tudo isso. Eles querem mais resolver problemas localizados e o problema vai se acumulando. Eu concordo plenamente com o senhor. Esse seu ponto de vista é o meu ponto de vista pessoal. Há muito tempo que eu venho aqui dizendo, e sempre disse isso, é muito mais barato educar do que manter um preso. Aqui no Amazonas é um exemplo disso. Um preso custa R$5.000 por mês, enquanto que um aluno não chega a R$2.000. Está errado, tá, porque o professor poderia ser melhor remunerado, as instalações poderiam ser melhores. Com certeza a gente ia diminuir essa massa carcerária que o vereador acabou de dizer, de 100 mil pessoas condenadas no estado do Amazonas, onde 10% está em regime fechado e os demais estão aí nas ruas, mas sem nenhuma perspectiva econômica, financeira, não foi feito nenhum tipo de trabalho para a ressocialização desse que foi apenado. A manchete hoje do nosso jornal, dentro desse assunto que nós estamos falando, da área econômica, é uma manchete que nos entristece. Manaus é a 5ª capital do país em inadimplência. Cresceu 1% apenas, mas cresceu, em vez de regredir, comparado com o ano passado, de 37% para 38% das famílias amazonenses estão inadimplentes no mercado. Eu acho que isso é uma coisa que deve ser olhada por todos os setores, inclusive pelo Legislativo Estadual, caso o senhor venha a ser eleito aí deputado estadual. É verdade. Eu acho que tudo que acontece na sociedade, a questão da inadimplência, ela é um retrato de quê? Da falência, da questão das estruturas, da formação, da geração de emprego e renda, e as pessoas automaticamente não têm como adimplir com as suas obrigações. Isso é um retrato fiel de como a população está. Nós temos no município um orçamento de 4 bilhões e 700 milhões. No estado nós temos um orçamento na faixa de 17 bilhões de reais. E a gente olha assim, o que está faltando? A gente entende a especificidade do Amazonas, mas o que está faltando? Ter
ter gestores, sabe, mais qualificados, mais sensíveis, que comecem a trabalhar a questão da prevenção para não trabalhar onde? Lá na questão da recuperação, da correção. Então nós temos problemas, na minha visão, porque nós precisamos de gestores com visão. Eu sempre recorro a uma palavra da Ellen Keller, que era cega, que era surda, e que viveu um momento difícil, e que superou, e que ela retrata muito bem o que é enxergar e o que é ter visão. Ela disse, a única coisa pior do que ser cego é poder enxergar e não ter visão. Aí eu vejo que falta visão. Falta a gente olhar os problemas, encarar de frente, saber que o menor abandonado hoje, ele é um problema para a sociedade amanhã, para todos. Né? Nós temos dois assuntos aí que são recorrentes. Toda vez que eu recebo algum convidado aqui, candidato, um é a BR-319. Esse é um assunto que todo mundo gosta de falar, mas a gente não encontra nenhuma resposta para isso. Eu, particularmente, eu também tenho minhas opiniões. Esses meus cabelos brancos permitem que eu tenha minhas opiniões e expresse. Né? Eu exerço a minha política aqui, mas uma boa política em respeito às pessoas. E esse problema da BR-319 me atinge muito porque eu sei que isso seria uma redenção para o nosso Estado. Nós fazemos parte da República Federativa do Brasil, é o único Estado brasileiro que não consegue se interligar com o Brasil de forma terrestre como os demais Estados federativos. Queria a opinião do senhor sobre isso. Caso o senhor eleito, o senhor vai tentar unir toda a bancada, todo o legislativo estadual para ser mais um instrumento de força para derrubar esses vetos, que para mim são vetos invisíveis, que atendem a poucos e em detrimento de muitos, para resolver o problema da 319. A BR-319, como você falou, é uma redenção, é uma porta, é uma janela para que a gente possa melhorar o nosso desenvolvimento, diminuir o custo com relação à parte de escoamento dos nossos produtos, fazer com que haja uma interação. O próprio turismo, né? O próprio turismo, tudo, mas assim, parece forças ocultas, parece que virou uma novela, ninguém consegue resolver esse problema. Em todas as eleições, tem sempre alguém que diz, vamos resolver, vamos construir a BR-319. E, de repente, isso é utopia. Mas eu acredito que falta força, falta decisão política, falta articulação no sentido de unir não só a questão do norte, mas o nordeste também, que precisa do Amazonas, do que nós temos aqui também é importante para o mundo. A Zona Franca é importante para o mundo, nós conseguimos preservar a nossa floresta de uma forma sustentável. A Zona Franca sozinha não consegue conter, sabe, as necessidades que nós temos. Há um desemprego muito grande. A Zona Franca, super importante. Mas nós precisamos abrir a BR-319. Eu não vou muito longe, você vai para Itacoatiara aqui, que é uma estrada estreita, cheia de buracos, e sem iluminação, onde tem acidentes fatais. Todo mês morre 2, 3, 4 pessoas lá e ninguém consegue. Quantas décadas? A Itacoatiara, Pedra Pintada, é mais antiga que a cidade de Manaus. Uma cidade muito parecida com a cidade de Manaus, que ficou encravada, e bem aqui. As pessoas não conseguem fazer aqui a estrada, e a BR-319. Só que é uma ligação com o mundo, com o Brasil, e aqui liga um interior. Mas é um município de Manaus que é uma coisa tão simples, e por que fica tão complexo duplicar a estrada? A Itacoatiara, Manaus-Itacoatiara, né? Uhum. A representatividade, eu estou falando em virtude de ser aqui o município, que é importante. Itacoatiara, Itapiranga, Silves, esses municípios são importantes para escoar seus produtos. Hoje nós temos aí os municípios com problema de escoar seus produtos, apodrecendo, perdendo banana, perdendo os seus produtos, tá entendendo? De que não pode escoar. Aí nós temos produtos do Amazonas para ir e para voltar através da BR-319 e não se faz. Então, acredito que a bancada de deputados estaduais tem que se unir com a bancada de deputados federais, tem que unir as outras regiões nossas que também serão beneficiadas com isso, para gerar emprego e renda, para que a gente saia dessa novela e a gente consiga dizer assim, enfim, acontecer, mas é preciso lutar. Vereador e candidato Gilmar Nascimento, eu vou dar vez aqui agora aos nossos seguidores. O Micael Lima quer saber do senhor, o senhor tem alguma proposta para o idoso, tendo em vista que eles são abandonados constantemente, principalmente nos hospitais públicos aqui do estado? Olha, isso é um problema de dignidade da pessoa humana. O idoso, ele está sendo
abandonados nos hospitais, e nós precisamos criar urgentemente, cobrar do Estado do Amazonas a criação de um hospital de referência para o idoso. Porque nós temos hoje os nossos hospitais de atendimento de urgência, emergência, como o 28 de agosto, como o João Lúcio, como o Platão, onde quando o idoso chega... Delfina também, é isso? Delfina também é uma porta de atendimento para as urgências. E o que acontece? E vamos dar uma hipótese aqui, 28 de agosto. Quando chega um idoso que ele precisa de um tratamento mais rápido, que precisa de uma UTI, ele fica na sala de reanimação. As UTIs estão todas congestionadas, lotadas. E entre o idoso e um mais jovem, o idoso fica, o mais jovem sobe. Por que o idoso fica e o mais jovem que sobe? Porque o idoso tem mais intercorrência médica. Porque o idoso ocupa mais tempo a UTI. Porque o idoso, ele pega uma bactéria, ele tem uma pneumonia, ele agrava mais. O restabelecimento dele exige mais UTI, mais trabalho, e ele ocupa mais tempo a UTI. Aí nós podemos, Oswaldo, decidir a vida de quem vai e quem sobe uma UTI. Aí você pode dizer assim, mas tu é contra que vá o mais jovem? Não, eu sou a favor do Estatuto da Criança e do Adolescente, que prioriza a criança e o adolescente. Mas sou a favor também do Estatuto do Idoso, que prioriza o idoso também. No meio de tudo isso, nós não podemos nos esconder numa cortina de fumaça e fingir que a gente não enxerga. A gente tem que cobrar providências do Estado de construir um hospital para o idoso, para que ele seja tratado como gente. Com dignidade. Não é porque ele tem uma idade avançada, porque ele já está mais velho, que ele tem que ser tratado como se fosse um animal. Não pode. Idoso é gente. E a minha proposta é de nós criarmos urgentemente um hospital de referência para o idoso, pedir, lutar, fazer audiência pública, sensibilizar o governador da importância de fazer isso. Nós estamos recebendo aqui o candidato a deputado estadual, o Gilmar Nascimento, que é vereador aqui no município de Manaus, em seu 5º mandato, e ele quer ampliar a sua experiência, o seu expertise como vereador, ampliar suas ações, suas ideias e suas propostas para atender a comunidade amazonense em todo o estado. Por isso que ele está aqui como candidato. Eu vou para mais um break e volto já já com os senhores para o nosso terceiro e último bloco do programa de hoje, 2018, ano da transformação. Eu quero lembrar os senhores que amanhã, a partir das 15 horas, não, às 17 horas, eu vou estar recebendo aqui no programa Todos pela Amazônia o Coronel Menezes, que é um coronel da reserva do Exército Brasileiro, que em face desse problema que ocorreu aí com o candidato Jair Bolsonaro, que envolve segurança de candidatos, eu achei importante nós trazermos aqui um especialista no assunto de segurança para pessoas, ele que foi durante o período em que esteve aí frente ao Exército, em que ele vestia a farda, ele participou de muitas missões que envolvia a segurança de autoridades. Então ele vai estar aqui amanhã para dar a opinião dele sobre o que aconteceu e como evitar isso. Nós temos aqui vários candidatos a governador, próprios candidatos ao Senado, a deputados. Ele requer uma segurança em função do que ocorreu de forma inesperada a semana passada lá no município de Juiz de Fora, no estado de Minas Gerais. Então, amanhã às 17 horas eu recebo aqui o Coronel Menezes no programa Todos pela Amazônia. Vou para mais um comercial e volto já já.
do programa 2018, ano da transformação, porque mudar é preciso, aqui na Amazon Play, TV Digital, Jornal do Comércio e Rádio Baré Ondas Tropicais, recebendo hoje o vereador da cidade de Manaus, Gilmar Nascimento, que coloca seu nome à disposição da sociedade para ocupar uma cadeira na Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas, através do pleito do próximo dia 7 de outubro. Falta menos de um mês, né? Como é que estão as coisas? Está preparado aí para esse dia importante para a democracia brasileira? Eu estou caminhando, plantando uma semente em cada local que vou, semente de cidadania, tentando esclarecer para as pessoas que voto ele não tem preço, voto ele tem consequência. Se nós não mudarmos a política velha, não tirarmos o alicerce do parlamento brasileiro, não tirarmos o poder econômico do alicerce do parlamento brasileiro, nós vamos continuar vivendo as mesmas mazelas. Fazendo um cálculo, Oswaldo, imagina que pessoas querem ganhar dinheiro na eleição. Imagina que uma pessoa ganhasse hoje R$5.000 para apoiar um candidato. Se você dividir R$5.000 por 4 anos, que dá 4 vezes 365 dias, dá 1.460 dias, R$5.000 dividido por 1.460 dias, dá R$3,42 o voto por cada dia dos próximos 4 anos. Se você receber R$1.000, dá mais vexatório ainda, que R$1.000 dividido por 1.460 dias, que são os 4 anos, dá 0,68 centavos. Para quê? Para 4 anos de abandono? 4 anos é para o teu filho ficar nos corredores dos hospitais, nos extramacas dentro dos hospitais, para não ter neuropediatra, para ficar filas de espera nos hospitais, para as pessoas ficarem aguardando em casa uma cirurgia e não vir? Espera um pouco, a gente tem que pensar em tudo isso. Então, plantar essa semente para que as pessoas entendam que não vale a pena, não vai valer a pena, e que quando alguém vai na sua comunidade e vai te contratar, é uma agressão, é um convite à corrupção. Então, conheça um corrupto quando ele chega na tua comunidade e vai contratar você para trabalhar para ele. Aí você tem que dizer não. Para quê? Para quê? Para que a gente possa trazer o que você tem no seu programa, que é 2018, a transformação. Ano da transformação. Só vamos transformar se as pessoas conseguirem. Só existem políticos corruptos? Eu digo que existem políticos corruptos porque existem também eleitores corruptos. E a gente tem que incentivar. Alguns são enganados, porque às vezes nesse processo eleitoral acontece o mimetismo. Todo mundo fica maravilhosamente e acaba enganando o eleitor. Mas eu digo, eleitor, esteja mais atento, conheça mais o teu candidato, olhe mais, descubra mais, vá nas redes sociais, procure informação para que você não se engane, porque são 4 anos. Nós não temos sistema de recal aqui, acabou o mandato. Não, é 4 anos, e 4 anos é muito tempo para morrer muita gente. Aquilo que nós falamos antes de encerrar o bloco sobre o idoso, estou recebendo aqui o Lima Júnior, diz que os idosos merecem atenção e os cuidados dignos pelo governo, parabenizando a sua postura. A Ruth Ferreira, muito bom projeto para atendimento aos idosos. E o Gelson e a Mara Nascimento dizem aqui, em rápido processo de envelhecimento da população, o Amazonas não pode esperar. Hospital humanizado para idosos e suas comodidades, isso tem que ser feito com urgência. Então a gente vê que é um clamor público, né? A população pede essas coisas. E você, se tiver sensibilidade no exercício de algum cargo, com certeza é mais um projeto que pode sair aí, não é isso, vereador? Com certeza. Eu tenho andado constantemente nos hospitais e vendo o descaso, vendo os problemas. E uma coisa, graças a Deus, nós temos hoje médicos que se desdobram, às vezes gestor que faz o máximo, mas às vezes o gestor ele fica impotente, até porque ele às vezes tem um cargo de confiança. Se ele extrapolar, ele é automaticamente exonerado. Mas muitas vezes são super-heróis, são os que fazem às vezes os hospitais funcionar. Não é só dinheiro nos hospitais, mas é ouvir o segmento, ouvir os médicos, ouvir essas pessoas que eles estão lá dentro, eles sabem como deve mudar. Então a gente tem que fazer isso, mas não pode mais deixar, por exemplo, 140 crianças aguardando na fila de espera para fazer cirurgia do coração, crianças cardiopatas.
Aí o Francisco Mendes faz uma média de 8 a 11 cirurgias por mês. Significa, Oswaldo, que muitas dessas crianças vão morrer antes de conseguir fazer sua cirurgia. Alguns vão levar o filho para casa num saco para enterrar. Quem tem um dinheiro, viaja, vende sua casa, vende carro e vai para outros estados e uma cirurgia custa em faixa de 35 a 45 mil. Quem pode fazer? Mas o Estado. A saúde é dever, é direito de todos e dever do Estado. Estou recebendo aqui o candidato a deputado estadual, o Gilmar Nascimento, que é vereador aqui na cidade de Manaus. Você tocou até num assunto aqui. Eu procurei me aprofundar muito na legislação eleitoral, até para poder conduzir esse programa aqui, não ser penalizado e não fazer ninguém ser penalizado. E observei justamente de aquela forma, hoje o candidato ele tem que fazer aquela prestação de contas, porque ele é proibido de receber recursos de pessoas jurídicas, e as pessoas físicas fazem doação limitada a 10% daquilo que está declarado na renda bruta do seu imposto de renda, e está limitado aí o gasto para candidatos, tanto em todos os cargos, pela lei aí, em valores estipulados pela Justiça Eleitoral. E hoje pela manhã eu tenho observado isso aqui em Manaus, tem cruzamentos que está ficando insuportável de você passar. O congestionamento está acontecendo, fora aquele que nós temos da mobilidade diária aqui na cidade, com excesso daquelas pessoas segurando aqueles estandartes, aquelas bandeiras. Hoje no Coroado, eu estava vindo naquela bola do Coroado, eu estava vindo aqui para o canal, na parte da manhã, e eu achei um absurdo que apenas um candidato tivesse aquele número de pessoas carregando aquilo se fizer a conta, porque ali não são voluntários, não. Eu vi pela aparência das pessoas, são pessoas necessitadas que devem estar recebendo alguma coisa para fazer esse trabalho. Então, eu vi ali uma coisa que com certeza a lei não está sendo cumprida ali. Eu sei que o TRE está fazendo fiscalização nas ruas, mas eu acho que devem ampliar mais para coibir esse tipo de abuso e até de exploração de pessoas, porque realmente é uma coisa que não pode continuar. Mas vamos lá, desculpa aí, de vez em quando eu gosto de fazer meus desabafos aqui também, e eu posso fazer, né? Então, posso fazer pela idade, né? Porque eu já falei que eu nunca fui candidato, não sou candidato a nada, então eu quero que mude tudo para os nossos filhos e nossos netos. Então, vereador e candidato, o senhor faz parte de uma coligação no qual o senhor tem aí o ex-governador e atual senador da República, o Omar Aziz, candidato novamente ao governo do Estado. Caso o seu candidato venha a ser eleito novamente governador do Amazonas, o senhor acha que essa sua missão, se eleito for também deputado, para todas essas necessidades do Estado, vai facilitar? Com certeza, facilita. O governador ele tem um papel de ter essa sensibilidade para tudo que é importante para a cidade de Manaus. Assim como eu tenho levado propostas boas para o município, as minhas propostas também, com certeza, elas vão ao encontro dos anseios também do hoje senador candidato ao governo, Omar Aziz. E não só por ser do meu partido, porque eu tenho uma coerência muito grande, Oswaldo, de entender por que o candidato Omar Aziz já foi governador por 4 anos, senador do Estado, já foi vice-governador em outras ocasiões. A gente sabe que o vice não pode mudar muita coisa. Se o vice fizer alguma coisa, o titular chega e torna sem efeito tudo. Mas tem um currículo que a gente vê que tem uma experiência que pode transformar o Amazonas. Foi com o Omar que a segurança pública teve uma melhora. Com o Ronda Total, a gente teve uma diminuição do número de homicídios. A gente viu aí alguns projetos trabalhando a questão preventiva, como Galera Nota 10, Escola de Tempo Integral, o que você trabalha na base e trabalha também lá na outra parte, né? Melhorou a questão do policiamento. Também com o Omar, a saúde teve uma melhora. A gente começou a ver, inclusive, uma preocupação do senador Omar, ouvindo os pais, as mães, as famílias com filhos com dependência química, que ele começou a inaugurar um momento novo de construir clínicas para tratar esses jovens que estão abandonados, sem esperança, que caíram
através da dependência química do álcool e droga. Mas com o Omar também, ele teve a sensibilidade de olhar, ouvir as mães com filhos com deficiência, de criar um instrumento de ir até a casa dessa pessoa para melhorar a qualidade de vida, a dignidade dessas pessoas. Então, eu vejo que o Omar, ele se compatibiliza muito com as minhas ideias, no sentido de humanização, de olhar a questão da saúde, da educação e da segurança pública. Foi com o Omar que os policiais eles receberam, houve um respeito com a sua database, com os policiais, com a educação também e com a saúde. Então, na minha concepção, não é só porque é do meu partido, porque eu sou muito claro, se de repente não tiver uma proposta que realmente traga benefício para o Amazonas, eu não levantaria o nome dele em canto nenhum que vou. Onde vou, eu planto essa semente porque eu amo o meu estado. Eu tenho um filho de 8 anos de idade. Eu sei o que está acontecendo. Eu me preocupo daqui a 10 anos que meu filho vai ter 18 anos. E nenhum pai, nenhuma mãe, ele trouxe um filho ao mundo, nenhuma mãe sonhou com seu filho no ventre que ele ia nascer para alimentar a cadeia pública, para alimentar as ruas abandonadas, para ser drogado, para ser desempregado. Então, eu quero um governador que ele tenha compromisso. O Omar é aquela pessoa que eu tenho acompanhado, ele promete, ele faz, ele cumpre. Eu tenho visto essa conduta dele. Como deputado, se o senador Omar, candidato, governador do estado, também se não caminhar nessas trilhas, também vai contar com a minha voz em defesa da população, vai contar com as minhas críticas, vai contar com meus votos contrários também. Eu conheço o senador Omar, conheço os outros candidatos, e eu tenho analisado as propostas e o Amazonas tem a sua especificidade. O Amazonas ele tem essa especificidade de alguns locais você só ir de avião. Então, quer dizer, se você não tiver essa mobilidade, essa vontade de você ir lá e a experiência de resolver o problema, não dá para a gente trabalhar com um candidato que não tem uma experiência ainda. Amazonas e os problemas são muito grandes para a gente não ter experiência, não ter responsabilidade e a gente colocar o futuro do Amazonas com alguém que não tenha respeitabilidade, transparência e vontade de resolver o problema e compromisso. Assim, nós estamos chegando quase ao final aqui do programa. Mais manifestações aqui de nossos seguidores. A Ruth diz que realmente foi com o Omar que os deficientes foram assistidos. Agora a Marinei, eu vou fazer a última pergunta de telespectador. Peço desculpa aos demais, porque o nosso tempo é exíguo. E a Marinei Soares quer saber qual a sua proposta para os atletas do Amazonas. Olha, nós sabemos aí, Oswaldo, que hoje muitos atletas, eles não têm esse incentivo. A gente encontra hoje atletas nos semáforos fazendo pedido, vendendo bala, para comprar uma passagem, para participar de algum campeonato, para pagar a inscrição nos campeonatos. Nós precisamos criar um instrumento que esses atletas possam, e é muito simples, por exemplo, quantas passagens o Estado gasta com os servidores para fazer treinamento, para visitar outros locais a serviço? Quantas passagens no município e no Estado se gastam? Por que não criar as milhas, essa questão da milhagem, como também um depósito para que esses atletas possam, não só isso, mas para que tenham o quê? Para que eles possam viajar justamente com essas bolsas da milhagem. Isso é um dos instrumentos que tem. Mas, por exemplo, as emendas parlamentares impositivas, estimular a questão dos atletas, criar centro de treinamento, formar e capacitar, pegar esses professores que estão aí, tanto do jiu-jitsu como do ciclismo, e a gente buscar para criar um fórum de debate para que a gente possa discutir políticas públicas de inclusão e melhoramento de quem? Desses atletas, para que eles possam crescer. Eu fui jogador de futebol aqui, desde a escolinha até o amador, pelo Clipe, mas eu tive que escolher entre trabalhar e jogar futebol, entre estudar e jogar futebol, porque não tem esse incentivo. Se o atleta se destaca, ter universidade, para que ele possa conciliar o interesse dele como atleta, mas também na faculdade. A gente vê isso nos outros países. É um atleta que se destaca
tem faculdade, tem incentivo e nós precisamos expandir nessa área. Então, dentro da área do esporte, é a gente conseguir fazer a inclusão, até porque esses atletas poderão nos ajudar através de formar e capacitar e cuidar de milhares de jovens que estão aí nas ruas abandonados. Utilizar as instituições deles, através de utilidade pública, que chegue recurso e que a gente possa criar instituições nossas que possam ajudá-los a administrar melhor, inclusive com recursos, para que eles possam ter. Então, o atleta é muito importante. Foi através desse trabalho de atleta, eu nunca usei droga, nunca fumei maconha, nunca cheirei cocaína. Por quê? Porque eu tinha pessoas que estavam nos dirigindo. Não pode beber, se beber não vai jogar, se de repente você não dormir mais cedo, amanhã você não vai entrar em campo. Moral da história, nós precisamos dar uma atenção para os atletas que representam o Amazonas. Tem atletas ranqueados que não podem viajar, que não têm uma passagem. Isso é injusto, né? Ok, estamos então recebendo aqui o candidato a deputado estadual Gilmar Nascimento, que é vereador aqui em Manaus. Chegamos aqui aos momentos finais do programa e eu gostaria, como sempre faço, de dizer ao senhor que o senhor tem aí os minutos finais para se dirigir aí aos nossos seguidores, num comentário livre, naquilo que o senhor queira dizer. Antes disso, eu quero aqui, meu amigo Abelardo Medeiros mandou aqui um adjetivo aqui. Eu gostaria, você que acompanha nosso programa, eu estou vendo, a gente tem de uma certa forma tratado aqui todos aqueles que vêm aqui expor suas ideias de forma igualitária e com respeito, né? Então, se você realmente não concorda, eu não entendi aqui a quem você se dirigiu esse adjetivo, com alguma das pessoas que foram mencionadas, ou pelo próprio entrevistado, ou é um direito seu, né? A democracia ela estabelece isso desde que haja respeito à pessoa. Então, eu não vou colocar a sua pergunta, o seu posicionamento aqui no ar, em respeito àquilo e à linha do nosso programa, que é uma linha construtiva. Nós estamos dando a oportunidade para a sociedade amazonense escolher dentre aqueles que aqui vêm e colocam suas propostas. Ok, querido Abelardo? Quero que você continue sendo nosso telespectador, continue assistindo e participando de forma democrática, mas com respeito às pessoas. Obrigado. Vamos lá. Primeiro, eu quero agradecer ao programa, a você, Oswaldo, pelo espírito democrático de convidar outros companheiros que também participam, que desejam também ajudar a melhorar o nosso Amazonas. O programa 2018, Ano de Transformação, eu acredito que só pelo nome ele já deve ser respeitado. E aqui você abre espaço para todos, de forma muito democrática. Eu recebi o convite, não poderia negar, porque sou a favor da informação, sou a favor do processo democrático, sou a favor dos debates, sou a favor dos elogios, mas das críticas também. O que eu espero é que 2018 seja um marco, seja um momento novo, seja um divisor de água, que as pessoas consigam entender o papel no sentido de escolher nossos representantes, entendendo que é muito claro o parágrafo único do artigo 1º, quando diz que o poder emana do povo e em seu nome exercido por meio dos seus representantes eleitos. Ou seja, o titular do poder é o povo, mas quem exerce esse poder é o seu representante, mas também pela vontade livre e consciente de votar e escolher os seus representantes. A minha preocupação é que essa vontade, muitas vezes, ela não é consciente. Ela acaba sendo objeto, muitas vezes, de deturpar, de compra de voto, de fazer com que o eleitor se confunda. O teu programa ele traz isso, uma transparência para que as pessoas ouçam. E representar é um papel muito difícil, porque você tem que debater, você tem que argumentar, contra-argumentar para convencer muitas vezes. Tem projetos de leis que hoje existem em Manaus, que vigoram, que prefeito depois quis vetar, mas eu tive que ir lá e argumentar e contra-argumentar. Por exemplo, com relação à lei que estabelece disciplinas de concursos públicos em Manaus, que os adventistas do sétimo dia, os batistas da promessa, todos que guardam o sábado, eles eram excluídos dos concursos, que era feito quando? No sábado nós disciplinamos, e o prefeito da época
ele pensou em vetar porque ia mexer com as escolas, com as faculdades, com os concursos públicos, mas eu disse, alguns estão recorrendo ao judiciário e consegue o quê? A questão pelo artigo 5º, inciso 8º da Constituição, que é a liberdade religiosa, e conseguir convencer. Eu penso que um representante, ele... Por isso que os concursos são feitos aos domingos. Por isso são feitos aos domingos. Uhum. Então foi uma lei também de minha autoria, e o que eu desejo é que 2018, 7 de outubro, seja um marco. Se as pessoas entenderem, Oswaldo, que 7 de outubro é o dia mais importante de nossas vidas para os próximos 4 anos, e que está na mão deles, e que quando eles se dirigirem às urnas, quando ele apertar uma procuração eletrônica, e que depois não tem mais volta, ele não pode mudar, e que ele tem que ajudar as pessoas. Falta a militância. Nós temos dificuldade, por exemplo, eu da cidade de Manaus, não tenho como ir nos interiores. Eu não tenho avião, eu não vou atrás de ninguém, eu não tenho nenhum prefeito do interior, não tenho apoio de governador e nunca tive, nunca fui buscar também. A minha campanha ela é muito centrada onde eu posso ir. Onde eu não posso ir, colegas vão, ligam para os familiares e a gente vai tentar fazer isso. Mas acredito que o nosso trabalho tem rendido frutos. Hoje, na eleição passada, nós tivemos quase 9.000 votos. E eu acredito que, novamente, com os pés no chão, acreditando que Deus é Deus e que Ele pode transformar todas as coisas, mas que Deus faz o impossível e o possível fica nas nossas mãos. Que as pessoas entendam, voto não tem preço, voto tem consciência. Eu amo o meu estado, eu amo a nossa população, sou de Manaus, mas vejo o sofrimento do interior e não posso ir lá. Mas recebo todos que vêm aqui machucados, com problemas de saúde, e a gente atende e recebe. Como deputado estadual, farei mais. Como vereador, eu procuro fazer mais aqui. Mas como deputado estadual, eu vou fazer mais aqui, e vou fazer mais no interior, e vou ajudar também para que o Amazonas seja realmente o orgulho da gente viver. Que a gente possa dizer, 2018 foi o ano da transformação. Muito obrigado. Ok, eu que agradeço. Obrigado aí pela sua presença. Eu espero, essa é a nossa proposta. O Gilmar sintetizou bem. Nós queremos que todos venham, né? Nós vamos receber aqui na medida do possível, como tenho recebido. Não escolhemos ninguém, né? Nosso espaço está aberto, basta mandar um WhatsApp para o 98415-2544. A gente vê a disponibilidade de agenda. Este programa ele vai ao ar até o dia 4, que depois a lei impede que a gente continue recebendo. Então, mas nós estamos de segunda a sexta aqui. Tem ainda algumas datas disponíveis e vocês podem nos consultar, ok? Muito obrigado. Eu quero agradecer mais uma vez a presença do candidato Gilmar Nascimento. A vida é um aprendizado. Eu aprendi muito com ele hoje, né, que você pode fazer política com P maiúsculo, né? Que é isso que nós precisamos nesse país, que as pessoas aprendam a respeitar o direito do próximo, que as pessoas, ao receber um cargo eletivo, não importa se no legislativo ou no executivo, eles exerçam com a dignidade que foram lá para servir aos outros, servir à sociedade, servir à comunidade e não servir a si próprio. Eu agradeço mais uma vez a sua atenção, a sua audiência. Amanhã nós vamos estar recebendo aqui no programa 2018 mais um candidato a deputado estadual, desta vez do PMN, que é o candidato Cirlan Cohen. Ele estará aqui a partir das 16 horas para trazer suas mensagens e suas propostas ao pleito do próximo dia 7 de outubro. Muito obrigado a todos e até amanhã.